Quando se trata de consertar os problemas da sua vida, quando se trata de trabalhar o seu destino, tenha muito cuidado com a multidão. A multidão é usada para te paralisar, a multidão é usada para te fazer fracassar, a multidão é usada pelo diabo para te impedir de chegar onde você quer chegar. Quando a gente fala de multidão, estamos a falar, olhando para o termo no dicionário, de quantidade de pessoas que se reúnem num certo lugar. Então, essa multidão é diferente de um povo, porque um povo é uma sociedade que tem costumes e hábitos próprios, mas na multidão encontram-se pessoas que têm objetivos diferentes, que têm culturas diferentes, que têm hábitos diferentes. Então, a multidão não é boa coisa. A multidão é algo que é momentâneo, é momentâneo, mas é muito perigoso na vida de uma pessoa. Então, eu quero lhe dizer que quando se trata de consertar a sua vida, quando se trata de resolver assuntos na sua vida, tenha cuidado com a multidão. A multidão pode te desanimar quando você está correto, quando você está trilhando o caminho certo. Então a multidão aparece e diz que não, tu não podes andar dessa maneira, tu não podes conseguir isto, cuidado que este não é o caminho, porque é multidão. Mas a multidão também pode te apoiar num caminho que seja errado, um caminho que te leva à perdição, porque aquilo que é multidão nunca levou algo para o bem. A multidão aparece para distorcer qualquer situação. A multidão aparece para impedir qualquer coisa, para agitar para o mal. Quando nós encontramos tumultos, os tumultos são feitos por uma multidão. Quando nós encontramos situações de agitações, as agitações são feitas por uma multidão. Então estou dizendo, cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. Vamos olhar para a Bíblia. A Bíblia nos diz que havia um cego em Jericó. Esse cego chamava-se Bartolomeu e era filho de Timeia. Então o Bartolomeu ficava na rua pedindo esmola, mas um dia o Bartolomeu quis resolver o problema da cegueira que lhe afetava. Ele quis resolver o problema familiar que lhe afetava, porque sendo cego, ele já não poderia cuidar da sua família, não poderia trabalhar, não poderia fazer nada. Ele era conduzido para um sítio que às vezes ele não queria, porque ele era cego, não poderia ver. Então o Bartolomeu disse que não, eu não posso continuar cego, eu não posso continuar nesse estado, eu não nasci para sofrer, eu rejeito esta cegueira, e mesmo que esta cegueira tenha sido causada por mim, mas estou dizendo que eu não aceito essa cegueira, e essa cegueira tem que me deixar. Então Bartolomeu reconheceu que a única pessoa que poderia resolver aquele caso da cegueira era o Senhor Jesus. Bartolomeu quer resolver o problema da cegueira. Então, quando Bartolomeu ouviu que Jesus ia passar dali do caminho, ele ficou ali à espera, ficou na expectativa e disse: Jesus não pode passar daqui sem tocar a minha vida. Jesus não pode passar daqui sem resolver o meu problema, pois eu sei que Ele é capaz. Então, quando ele ouviu o sururu das pessoas, ele perguntou: que barulho é esse? E as pessoas disseram: é Jesus que está para passar, é Jesus que está vindo. Então a Bíblia nos diz que ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Ele ouviu que Jesus ia passar. Ele ouviu que Jesus ia passando dali, disse: tem misericórdia de mim, tenha pena de mim, olha para mim, Jesus, estou cego, mas não aceito essa cegueira, estou passando mal, mas não aceito continuar nesse estado, olha para mim, Jesus, olha para mim, Jesus. Então, quando Jesus se aproximou dali, a multidão começou a perturbar o Bartolomeu.
Tenha cuidado com a multidão. Quando é hora de resolver o seu problema, não preste atenção à multidão. Então a multidão aproximou dali. Quando Bartolomeu estava clamando, Jesus, tem misericórdia de mim. Então a multidão chegou a Bartolomeu e disse, Bartolomeu, cala-te. Você está fazendo barulho para o mestre, cala-te. Veja, Bartolomeu quer resolver o problema da cegueira. Ele quer voltar a ser um homem normal. Ele quer voltar a ver, mas a multidão está lhe mandando calar quando ele está buscando a solução. A multidão não está apoiando o Bartolomeu para sair da cegueira. A multidão está impedindo Bartolomeu de sair da cegueira. E com um motivo que parece justo. Eles estão a dizer, cala-te, estás a fazer barulho. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, Bartolomeu conhecia a lição da multidão. Diz que Bartolomeu clamou cada vez mais. Quando as pessoas diziam, Bartolomeu, cala-se, ele levantava cada vez mais a voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus disse, mandem chamar esse que está chamando por mim. Chamem essa pessoa que está chamando por mim. Então uma das pessoas ali veio e disse, Bartolomeu, o mestre te chama. Então Bartolomeu levantou. Quando a gente olha para a Bíblia, em Lucas e em Mateus, diz que Bartolomeu tirou a capa. Quer dizer, não via aquele momento chegar. A expectativa que ele tinha era maior. Então quando aquele momento chegou, ele não queria perder nada. E não queria levar nenhum peso para o mestre. Então tirou a capa, correu para Jesus. Disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Então Jesus, quando viu o Bartolomeu, disse, o que queres que eu te faça? Disse, mestre, eu só quero ver. Eu quero ver. Quero ver. O meu problema eu quero ver. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Quando nós olhamos, a Bíblia nos diz que imediatamente o cego começou a ver. Jesus resolveu o seu problema. Mas o que é que permitiu a Bartolomeu resolver o seu problema? Simples. Não prestou atenção à multidão. Não prestou atenção à multidão. Se Bartolomeu tivesse dado o seu ouvido à multidão, Bartolomeu teria continuado cego. Mas Bartolomeu entendeu que não, o problema não é com a multidão. O problema é entre eu e Jesus. Eu preciso de ajuda, Jesus tem poder. Eu preciso chamar por Jesus e Jesus há de me ouvir e há de me socorrer nas minhas tribulações, há de me socorrer no meu problema. Não é o negócio das pessoas. É meu negócio. Quem está cego sou eu. Quem está a sentir a dor sou eu. Quem está a sofrer sou eu. Quem não tem emprego sou eu. Não é o problema da multidão. É meu problema com Jesus. Então presta atenção. Esquive as multidões quando se trata de resolver a sua vida. São as multidões que gozam consigo. Quando você se levanta para ir à casa onde é chamado o nome do Senhor. Quando você se levanta para ir para a igreja. É a multidão que diz, afinal você já começou também a rezar? E nós sabíamos, mas se até você vai para a igreja, então esse Deus não existe. Então se você prestar atenção à multidão, você há de deixar de ir à casa do poder, há de deixar de resolver o seu problema com Deus. Essa é a multidão que diz, quando você quer começar um negócio, esse negócio não há de avançar, nesta zona não se compram essas coisas, então é melhor procurar outra coisa. É a multidão que está te tirando daquilo que você idealizou, daquilo que você pensou que podia resolver a sua vida. Então cuidado com a multidão. Não dê o seu ouvido à multidão. A multidão quando aparece para duas coisas. Ou para te desanimar, ou para te apoiar numa coisa errada. Eu não estou aguentando mais. Quero sair de casa. Quero deixar o meu marido, porque o meu marido já atingiu o limite, não me respeita. A multidão diz, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. E você ainda é muito nova. Há de conhecer um homem aí para te casar. Veja só. E você vai abandonar a família. E você vai destruir o seu lar. Mas essa não era a vontade de Deus. Então você vai começar a sofrer. Na verdade, na primeira esquina que você cruzar, encontrará ali um homem. Mas um homem não é um marido. Há uma diferença.
entre um homem e um marido. Um marido tem outro significado. Um marido tem outra história. Mas homens são muitos. Maridos são poucos. O mesmo acontece com os homens. Eu não aguento, vou ter que mandar embora esta mulher, porque já atingiu os limites, já faz contas que eu não estou aguentando mais. E a multidão diz, até porque aguentaste. Já era tempo. Está vendo? Está apoiando no mal. Então você de chegar em casa, arruma suas coisas, vai para a rua, vai embora. A mulher há de ir. E você pensa que na primeira esquina que você cruzar há de encontrar uma mulher. Sim, há de encontrar uma mulher. Mas não há de encontrar uma esposa. Porque uma esposa é uma joia. É assim diz a Bíblia, uma esposa é uma joia, mas mulheres são muitas. E mais, a Bíblia nos manda fugir das mulheres. Nós temos que fugir das mulheres, porque as mulheres são um perigo, mas uma esposa é uma joia. A Bíblia diz que quem achou uma esposa, achou uma joia. E mais, você está saindo de uma relação, está entrando na nova relação, da maneira como você saiu de outra, vai repetir os erros do passado. Então a sua vida será passar de pessoa para pessoa. Por quê? Porque você ouviu a multidão. E como Deus é justo, aquela mulher que foi repudiada, ela começa a prosperar, ela começa a progredir na vida. E você diz no futuro, o que eu fiz? Aquele homem que foi abandonado, ele começa a prosperar, começa a progredir. E você diz, o que eu fiz? Foi a multidão. Foi a multidão. É a multidão que te dá conselhos errados para estragar a sua vida. É a multidão que te apoia em coisas erradas para você ficar derrotado na sua vida, a você destruir o seu caminho. Então, quando é tempo de resolver o seu problema, tenha cuidado com as multidões. O que você tem que fazer? Você tem que ser amigo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai te instruir, o Espírito Santo vai te revelar o caminho que você tem que andar. A Bíblia nos diz em Isaías 30, 21, então há de se ouvir uma voz, quando você estiver se perdendo, que dirá, este é o caminho, cego. A Bíblia está nos a dizer que, na verdade, nós não sabemos tomar decisões corretas toda hora, mas quando chegar um momento em que estamos duvidosos, em que estamos atrapalhados, não sabemos qual é o caminho que devemos seguir, se formos amigos do Espírito Santo, então uma voz há de se ouvir na nossa vida. O Espírito Santo vai falar no nosso coração que este é o caminho, siga este caminho e você vai prosperar. Aqueles que seguem multidões fracassaram e continuam fracassando, mas aqueles que seguem a voz do Senhor, aqueles que seguem a sua consciência, estão caminhando de vitória em vitória. Então hoje eu vim para te dizer, cuidado com a multidão. Quantas coisas você estragou na sua vida por ouvir a multidão? Quantas coisas você deixou de consertar na sua vida por ouvir a multidão? Cuidado com as vozes que te rodeiam. Cuidado com as vozes que falam aos seus ouvidos. Cuidado com as vozes que estão falando toda hora. Cuidado com essas vozes. Então eu sei que você tem uma pergunta. Pastor, será que eu não posso pedir conselhos? Será que eu não posso ouvir conselhos? A minha resposta é pode, e é bíblico. Porque a Bíblia nos diz em Provérbios, na falta de conselheiros, um projeto falha. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é o seguinte, é preciso ver quem é a pessoa que está te aconselhando. Quem é a pessoa a quem você se dirige para pedir esse conselho? É uma pessoa que teme a Deus? É uma pessoa que é um exemplo? É uma pessoa que tem experiência? É uma pessoa que já passou daquilo que te aflige? É uma pessoa que já sofreu do mesmo problema que você está sofrendo agora ou está passando agora? E como é que essa pessoa venceu esse problema? Então, se você conseguir ter resposta a essas perguntas, você pode progredir. Então você tem que ter conselheiros que têm experiência de vida, que temem a Deus, que já passaram por aquilo que você está passando agora, para poderem te dar conselhos práticos, conselhos vivos. Vão te dizer, meu filho, minha filha, quando isso me aconteceu, eu saí daqui,
Eu resolvi assim, o Senhor me ajudou assim, eu orei desta maneira, busquei a Deus desta maneira. Então escuta aqui, o Bartolomeu resolveu o problema da cegueira porque ele buscou a Deus, buscou de todo o seu coração, concentrou-se no Senhor e não quis ouvir as barreiras nem as distrações, então alcançou a solução. Então você tem que buscar ao Senhor. Tem que buscar o Senhor, porque o Senhor tem a solução que você precisa. O Senhor tem a palavra que você espera. O Senhor tem o antídoto que você está à procura. Quando é tempo de resolver assuntos na sua vida, cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. A multidão pode ser o seu irmão. A multidão pode ser as suas amigas, a multidão pode ser seus amigos, seus vizinhos, pessoas que te rodeiam, desde que essas pessoas não te queiram conduzir ao bem, desde que essas pessoas te apoiem no mal, são uma multidão. Cuidado com a multidão. A multidão vai interferir negativamente na sua vida. E se você pode me ouvir hoje, experimenta agora, não ignora a tua consciência. Porque a consciência é usada por Deus para te falar algumas coisas, para te chamar a atenção em algumas situações. Não ignora a tua consciência, preste atenção à sua consciência e você terá uma vida diferente de hoje em diante. Muito obrigado pela sua atenção. Nos encontramos no próximo programa. Não se esqueça de dar um like e subscrever-se nesse canal para continuar a receber os nossos recursos teológicos. Fico com Deus. Até o próximo programa. Amém. Siga a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube Cristo Acolhedor. CEA TV, abrigo seguro.